fala dos 144 mil escolhidos. O que são esses 144 mil escolhidos? São judeus? São. Mas que judeus? Veja, alguns, por exemplo, os chamados Testemunhos de Jeová, eles acreditam que são os que vão ser salvos. Só 144 mil. E eles acreditam que são os Testemunhos de Jeová. Mas na Bíblia, o livro de Apocalipse diz que eles são 12 mil de cada tribo de Israel. E diz que eles são jovens que nunca tiveram relações sexuais. E eles vão pregar o evangelho, principalmente para o povo judeu, juntamente com as duas testemunhas, que é uma pergunta perfeita, a gente tem que responder. Verdade. Eles vão pregar que Jesus é o Messias. Você entendeu? Porque o que acontece? Durante todo esse tempo, os judeus estão esperando pelo Messias. Os judeus liberais não esperam por ninguém, eles não acreditam. Eles são judeus por causa dos genes, da genética. Então eles, vamos dizer, cumprem as tradições, mas eles até são ateus, alguns deles são ateus. Outros que são mais religiosos, ortodoxos, eles acreditam que ainda virá o Messias. Nesse período, esses 144 mil vão pregar no mundo inteiro, provando nas Escrituras que Jesus é o Messias, Yeshua HaMashiach, como diz no hebraico. E as pessoas vão se converter. E além deles, terão 2 profetas, chamados de 2 testemunhas, que vão pregar nesses 3 anos e meio, vão ter poderes sobrenaturais. A Bíblia diz que eles vão mandar fechar o céu para não chover durante 3 anos e meio. Muita gente pergunta, quem são as 2 testemunhas? Então, uma delas, todo mundo não tem dúvida, que é Elias. Porque os próprios judeus esperam que Eliarro, que é Elias, o nome de... que ele virá para anunciar a vinda do Messias. A Bíblia fala sobre isso. Então os judeus na Páscoa, eles deixam uma cadeira vazia, que vai que o Eliarro vem. Ah, é? É bonita essa tradição. Que legal isso. Então um é o Elias. Elias nunca morreu. Não passou pela experiência da morte? Não passou pela experiência da morte. O segundo que nunca morreu é Enoque. Então alguns dizem que as 2 testemunhas são Elias e Enoque. Mas há aqueles que acreditam que não são Elias e Enoque, que são Elias e Moisés. Por quê que Moisés tem uma grande vantagem em relação a Enoque? Porque quem apareceu diante de Jesus no Monte da Transfiguração foi Elias e Enoque. Desculpe, Elias e Moisés. E os sinais que são performados pelas 2 testemunhas são os sinais que tanto Elias quanto Moisés fizeram. Por exemplo, diz que ele vai transformar água em sangue. Quem transformou água em sangue? Moisés. Ah, sim. Quem fez cair fogo do céu? Elias. E Moisés também. Então, quem são as 2 testemunhas? Eu creio que é Moisés e Elias. Mas tem essas 2. Elias está certeza, Moisés ou Enoque. Vamos dizer assim. A Bíblia diz que ninguém chega diante desses caras para fazer nada contra eles, porque eles matam só com a palavra quem se levanta contra eles. Poder da palavra? Poder da palavra. Nossa. E o cara cai duro. Só que no meio da tribulação, no final desses 3 anos e meio, quando o anticristo vai se virar contra Israel, o anticristo vai matá-los. Ele vai ter poder para fazer isso. E quando isso acontecer, o Apocalipse diz que as pessoas no mundo inteiro vão trocar presentes e vão se alegrar com a morte das 2 testemunhas, quando elas virem isso. Agora, olha que maluco. Com felicidade? Com felicidade, porque eles vão ser incômodos, né? Eles vão estar pregando contra o anticristo. Como inimigos. Inimigos. E vão estar pregando contra eles, dizendo, se arrependam, porque está vindo o tempo do juízo. Agora, como é que o mundo inteiro vai ver isso? Se não existisse internet, se não existisse televisão. Aí é disso que as pessoas vai ser transmitido online, real time, e as pessoas vão trocar presentes. Mas depois de 3 dias, a Bíblia diz que eles voltam à vida e são levados para Deus.
Aí eles vão ficar desesperados. Então essas duas testemunhas. Agora imagina se o povo de Israel reconhecer Elias e Moisés, são os dois maiores profetas que eles respeitam. É Yeshua? É. Uau, eu me rendo. Entendi. Entendeu? E a Bíblia diz que quando Jesus vier, Israel inteiro, aqueles que não morreram na perseguição, vão se converter. E o livro de Romanos fala isso. Romanos 9 a 11. A gente tem alguns judeus messiânicos hoje em dia, né? Sim. Que seriam esses que já se converteram ao cristianismo, é isso? Só que esses já fazem parte da igreja. Ah, tá. Não são Da considerados. igreja de Cristo. Entendi. Não, continuam judeus. Continuam judeus. Só que eles fazem parte daqueles que se converteram, como Paulo, como Pedro. Todos os apóstolos do início eram judeus, né? Entendi. Então, assim, a gente está com tudo sendo preparado. O que virá na frente, pode ser que venha uma terceira guerra mundial, provocada aí por esse Gog e Magog, na minha Esse opinião. conflito da Ucrânia pode ser algum. Para mim vai evoluir para isso, mas essa guerra mundial não vai virar a Rússia contra a Ucrânia só. Para mim a Ucrânia vai acabar perdendo essa guerra. É. E aí os inimigos de Israel vão se voltar contra Israel. A verdade é a seguinte, hoje Israel é considerada a quarta força mundial atômica. Militar. Ou atômica. Atômica. Militar, eles não têm soldado, mas eles têm bomba atômica. Embora eles negam, tá? É? Eles negam, ninguém sabe onde tem, mas todo mundo sabe que tem. Sim. Quem é o primeiro? Estados Unidos. Quem é o segundo? Rússia. Quem é o terceiro? China. Quarto é Israel. Então hoje, um Irã, esse povo não tem coragem de invadir para valer Israel, porque Israel, além de ter bomba, tem tecnologia de altíssimo nível, né? Agora, para mim, esse conflito vai ficar morninho, vai ficar indo, até que chega uma hora, vai invadir. Se tiver chegando o tempo, né? Porque se a gente tiver ainda um pouco distante, pode ser que demore, mas para mim é isso que nós estamos vivendo agora.